Oi, gente! Começa agora mais um podcast de Papo pro Mundo. De Papo pro Mundo. Eu sou a Elis. Eu sou o Rafael. Estamos aqui. Hoje a gente está com um assunto delicioso, gostoso, leve. E eu tenho certeza que você vai amar, porque não Se tem, apaixonar, né? não tem como não tem. ficar assim, oh, que fofinho! É bem isso mesmo. Não é? Ah, Curte, que gracinha, curte. que curte. Do que a gente está falando, Rafa? A gente tá falando de cachorro, de gato. Nossos companheirinhos, aqueles bichinhos que ficam todos os dias do nosso lado, não é? Exatamente. Verdadeiros companheiros, fiéis. Ah, quem que não ama, né? Quem não ama, eu não confio, viu, Pois Rafa? é. E você tem cachorro, né, Eu Elis? tenho cachorro. Tem quantos? Dois? Eu tenho 2 gatos. Então a gente tá Tamo aqui. aí. Tamo aí Tamo com junto. a representação dos gatos e cachorros. E gatos certo? e cachorros. E só deixa eu te passar um dado muito impressionante. Você sabia que 75%... aliás, houve um aumento de 75% no número de adoção de gatos depois da pandemia. A partir da pandemia. Nossa, que interessante. Não fazia ideia disso. Pois é. Por que será, hein? Pois é. E também tem um outro lado, muito assustador também. 65% de abandono também de pets aí. Ah, isso é muito triste, não é? Pois é. Isso me revolta. Revoltante. Mas para a gente tirar todas as dúvidas aí sobre pet e sobre comportamento dos pets, né? Porque hoje a gente vai falar sobre comportamento, aqueles comportamentos estranhos, diferentes que o seu pet pode ter e você não consegue entender ou explicar. Comunicação silenciosa dos animais, né? Dos pets, do gato, e do a cachorro. gente tem que aprender a interpretar. Para isso, a gente trouxe a veterinária comportamentalista, a Camila Volocchi, é isso? Isso. Doutora Camila Volocchi, seja bem-vinda ao De Papo pro Mundo. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui, transmitir esse conhecimento para todo mundo aí que está assistindo a gente. É um prazer ter você aqui, Camila. Prazer é meu. E a gente estava conversando agora há pouco, né, antes de entrar aqui, que tem poucas veterinárias nesse segmento, né? E, na verdade, eu também não conhecia, Camila. A gente te conheceu e falamos, nossa, vamos conversar com a Camila. É uma realidade ainda nova, né? É uma especialidade muito nova dentro da medicina veterinária como um todo, né? Então, estudar sobre a saúde mental é uma necessidade muito atual. Antes a gente não dava tanta importância para isso, nem para a gente, né? Existem ainda vários tabus em relação à saúde mental em humanos, quem dirá nos pets, né? Então a gente nem sabe que existe essa necessidade muitas vezes. Eu me formei médica veterinária sem ter tido a psiquiatria na graduação. A gente não vê isso, infelizmente, na graduação. Então todo o meu conhecimento foi adquirido depois da graduação, né? Mas apesar de ser uma área super nova e pouco conhecida, é extremamente importante, né? Porque eu fico imaginando, fica passando na cabeça de quem está nos vendo, né? Eu acho que, no sentido de que, poxa, gato, cachorro no divã, né? Psicólogo para cachorro e gato, como é que eles vão falar, né? Como é que é essa comunicação, né? A gente É faz uma comunicação comparativo. silenciosa, pessoal. Eles estão aí, quem é tutor que tem gato e cachorro sabe o que é, como que é difícil adivinhar o que está se passando na cabecinha deles. Exatamente. A gente tem que observar, não é? Exatamente. A gente tem que aprender a comunicação deles, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente está lidando com uma espécie diferente da nossa, que se comunica de outra maneira, como se fossem 2 pessoas convivendo, cada uma falando uma língua. Uma pessoa falando russo, o outro falando chinês. Não vai rolar a comunicação, né? Vai ser muito difícil. Então, é a mesma ideia. O ideal é que nós, tutores, aprendamos a linguagem, né, dos cães. E quais que são as vantagens de você entender essa comunicação, né? E quais são os riscos de você não saber? De fato, eles se comunicam com a gente o tempo todo, né? Eu acho que o maior risco da gente desconhecer esses sinais, essa comunicação, é a gente não perceber problemas, doenças que estão se manifestando e a gente não está percebendo, e também a gente começar a ter uma relação que não é tão saudável com eles, né? Então, se eu não percebo um sinal de desconforto, por exemplo, numa interação que eu estou fazendo, esse indivíduo vai acabar me atacando, me mordendo, me arranhando, para cessar aquela interação,
porque ele manifestou esse desconforto de outras maneiras. Eu não soube ler, eu não soube interpretar, então ele escalona nesses sinais e acaba sendo agressivo muitas vezes, né? Aquele lance de, me morde do nada, meu gato me morde do nada, me ataca, ele é ingrato, né? Ele é injusto comigo, eu adotei ele da rua e ele avança em mim, né? Então, assim, eu acho que se a gente entende que ele estava desconfortável antes de te morder e de te atacar, a gente consegue evitar que esse ataque aconteça. Né? Será que é porque a gente talvez humanize demais? E também porque esses animaizinhos, tanto o cachorro quanto o gato, eles no fundo eles não estão no ambiente natural deles, eles estão vivendo dentro de um ambiente artificial, que é a casa que a gente, né, e a gente humaniza todo esse processo. Conta um pouco pra gente o que é tudo isso que eu te falei? É tudo isso, né? A gente tirou esses indivíduos da vida livre, confinou dentro das nossas casas, dos nossos apartamentos e passou a entendê-los como mini seres humanos, né? E eles não são, né? E assim, o que é importante dizer? Não tá errado, não é errado, não é um problema, né? Você ter o seu pet como um filho, né? E ter esse amor por ele como você teria por um filho. Não é esse o problema, né? Cuidar como se fosse um filho, não é esse o problema de fato. O problema é não entender as necessidades específicas daquele indivíduo que não é um humano. Que é um né? animal. Que é um animal. Cuidado, né? Carinho, conforto, nada disso é um problema, né? Até as roupinhas que o pessoal acaba criticando. Dá banho, usa roupinha, vai pro shopping. Desde que nada disso comprometa o bem-estar, não há um problema, né? Então, acho que o grande lance, o grande problema é a gente humanizar no sentido de colocar neles emoções que são humanas, interpretar o que eles manifestam como uma interpretação humana. Vou usar um exemplo, tá? Então, eu chego para fazer atendimento e, geralmente, cães maiores se aproximam de mim e me cheiram. E cheiram, muitas vezes, na região genital, né? Como que eles se comunicam, os cães? Assim, né? Cheirando a região genital. Então, cheirar essa região faz parte da comunicação do cão. Nós, humanos, quando passamos por essa situação, a gente fica desconfortável. Ai, meu Deus, sai daí, não. Nossa, doutora, não deixa. Acha que vai cruzar. Nossa, né? E não tem nada a ver, né? Ele tá me reconhecendo, né? Pela forma do cão reconhecer as pessoas, né? E os outros indivíduos. E tá tudo bem, né? As pessoas ficam desconfortáveis. A gente se sente desconfortável. Né? E o cão também, quando é grande, ele pula. Né? Sim. E isso também incomoda demais as pessoas, sim, né? Com certeza. O lance do pular, eu acho que é mais no sentido da gente tentar evitar. Por quê? Porque esse cão que pula hoje com 2 anos, não tem um problema. As articulações estão bala, é um bebezão, tá tudo sob controle, né? E quando ele tiver 12 anos e estiver pulando igual um cabrito, aí a gente começa a ter um comprometimento articular, a gente começa a ter um problema de saúde por um comportamento que não foi controlado quando deveria ter sido, né? Então, acho, de novo, não é o lance de não querer que ele pule porque, meu Deus, vai incomodar as pessoas. Não, é pensando na saúde dele, né? Não seria o ideal que ele pulasse por conta disso, né? Para não comprometer essas estruturas. A né? gente, me veio agora na cabeça que nós achando que eles são seres humanos, né? E não são, a gente acaba alimentando eles de forma errada, né? Também. Então, eu já tomei muita bronca de veterinário e falei assim, eu dou esse biscoito 3 vezes por dia. E o petisco que a gente também dá, no caso do gato, também tem um petisco. Um pedacinho né? de pão, de pizza. De pizza. Aí eu falei pra ele, quantas vezes eu posso dar por dia? Ele falou, esse tamanho que você deu, 2 vezes por mês, né? Ops. Não tinha noção, sabe? Então, eu vejo muito isso. As pessoas dando comida, não só humana, vejo, quanto faço, pro cachorro, achando que ele tá com vontade. Exato. Eu tenho uma amiga que dá sorvete, ela vai me ouvir agora, ela vai me matar. Mas esse recado é pra você, Fernanda. Ela dá sorvete porque ela acha que ele tá com vontade do sorvete. Dá um recado pra ela aí, Camila. Fernanda, sorvete não é um alimento pro pet, né? Foi desenvolvido pro humano. O que é interessante a gente pensar, né? Se colocar no lugar do cão. Ele não sabe o que tem no sorvete. Ele não consegue ler o rótulo. Ele não pode escolher se ele quer ingerir aquilo ou não. A gente escolhe, eu bebo refrigerante, 0, mas bebo. Eu sei que faz mal. Eu escolho beber sabendo dos riscos que eu corro ingerindo aquilo. E o pet, ele só ingere.
não sabe o que vai acontecer, não sabe o provável comprometimento que ele vai ter por causa da ingestão daquele item que não foi feito para cães, né? Então, muitos, os ultraprocessados, os industrializados, nada disso é ideal, né? Tudo bem você diversificar, né, a alimentação, uma forma de uma brincadeira para estimular os sentidos, né, desse cão, principalmente o faro, né, o olfato, mas que sejam itens naturais, frutas, legumes, né, cuidado com aqueles que são proibidos, mas tem frutas que são proibidas para animais, tem, né? eu acho que as de maior referência são a carambola e a uva, né, que tem uma substância Quando tóxica. a gente está falando de animais, a gente tem que incluir também, vamos colocar o gato na jogada, né? Claro. O que o cachorro come, ou também o gato também come, vale também para o gato? Em regra, o gato a gente chama, né, de carnívoro estrito. Então, teoricamente, eles deveriam se alimentar só de proteína, né? E os cães, eles já são onívoros, né? O processo de domesticação fez com que eles se desenvolvessem nesse sentido, de conseguir digerir também os carboidratos, muito melhor do que os gatos, né? Porque tem aqueles petiscos, por exemplo, de queijo para gato. Que é a proteína, né, ali Tá, então... do leite e tudo mais. E então, pode acho que é nesse pra sentido. gato? Pode super, né? Então, Leite para gato pode? leite para gato. Porque quando eu era criança, eu tinha gato. E minha A gente mãe dava dava leite. A gente Pois dava é, leite. mas eu acho que tem uma questão polêmica aí Tem, do porque leite, né? no fim das contas, de novo, né? Qual é a única espécie animal que ingere leite depois de adulto? Nem a gente deveria, né? Por escolha, quem ingere? A gente. A gente. E ainda leite de outra espécie, né? Então, meio que não faz o menor sentido. Lógico, né? Natural, não faz sentido. É só Então, quando mama de mesmo. novo, o gato não sabe que ele não tem lactase para digerir o leite e que vai dar um problema. Ele só ingere. E né? aquilo que aquelas coisas que a gente vê, por exemplo, no rótulo dos alimentos, né? Das rações, sobretudo as secas, né? Uhum. Que tem arroz, que tem... não sei se é beterraba, batata doce... Blueberry, romã, né? Aí você começa a pensar, puxa vida, então se ele pode comer isso, então ele pode comer também um cereal, sabe? Alguma outra coisa. Ele pode comer tudo isso? O gato pode? O cachorro pode? O lance, né, da ração, que eu costumo dizer, aquele grão de ração, ele foi desenvolvido para ter ali a quantidade específica e adequada de cada nutriente, né? Então, o ideal é a gente escolher, né, entre as alimentações. Tem a alimentação natural, e a alimentação natural, pessoal, não é arroz, carne moída e batata. A alimentação natural é uma dieta que vai ser desenvolvida por um veterinário, nutrólogo, nutricionista, né, que vai entender as necessidades daquele indivíduo e desenvolver esse cardápio. Tem gente né? que faz as marmitinhas para faz. cachorro, né, e gato, enfim, quando eles têm algum tipo de problema que não tolera muito a ração. Geralmente tem alguma alergia, né? A gente mas parte pra se isso. o animal come bem a ração, Não tem problema, desde que seja, de novo, uma ração de boa qualidade, porque tem rações e rações, né? Então, o que a gente considera? Que o tutor faça a escolha de uma ração de boa qualidade, de referência, né? E alimente esse indivíduo com a quantidade que está descrita no rótulo, porque também a gente tem problema aí, né? Eu dei, de obesidade. Mas ele continua pedindo, ele está morrendo de fome, nossa, mas é tão pouquinho que fala no rótulo, eu vou dar o dobro, né? E aí a gente erra também Entra nesse aquela sentido. paixão do tutor, né? De querer super alimentar. Agora vamos entrar um pouco na questão comportamental, que aqui é o eixo principal. Vamos lá. Na questão, ainda pegando pelo caminho da alimentação, né? Por que o gato ou o cachorro acaba comendo em excesso? Ou reduzindo? Que sinais isso representam que podem passar alguma dica para os tutores? Não pode estar aí gostando da ração, gostando... Ou é porque ele está doente? O que está em jogo aí? Geralmente a saúde física está em jogo, né? Então, problemas gastrointestinais, uma gastroenterite, uma dor que ele está sentindo ali, né? Aquele dia que a gente acorda com desconforto abdominal, não quer comer nada, pode acontecer a mesma coisa, tá? E também tem o lance da forma como essa refeição é oferecida, né? Então, na vida livre, esses indivíduos, eles têm desafios a cumprir para alcançar o alimento. E aí a gente, de novo, põe para dentro das nossas casas, domestica, né, tira da vida livre e começa a botar a comida num pote, numa cumbuquinha. E aí eu rompi ali
comportamentos que são naturais de caça, né? De busca por esse alimento. E sobretudo para gato, né? Para ambas as espécies. Ambas. Para gato, para cachorro também. Porque a gente acha que o cachorro é muito dependente. Não. Precisa ter essa atividade cognitiva, esse raciocínio lógico antes de se alimentar. Né? Então, muitos cães e gatos deixam de comer porque, primeiro, a ração fica livre o tempo todo. E aí eles se alimentam não pelo paladar, mas pelo faro, pelo olfato, né? O paladar deles é o sentido menos aguçado, o mais aguçado é o olfato. Então, o interesse pela refeição vem pelo cheiro dela. E aí a ração que ficou disponível o dia todo, ela perde o cheiro ao longo do dia, né? Oxida e evapora, né? De alguma forma. E aí deixa de ser interessante. E também o fato de ficar sempre disponível também faz com que deixe de ser interessante. Porque acaba não sendo uma presa. Acaba não sendo, não tem um desafio. Eu sei que eu posso comer o que eu quero, não vou, né? Daqui a pouco eu vou, né? Então, o lance mais esquisito que existe no mundo é o cão que olha para a comida. Agora eu vou comer. Agora né? ele pode deixar de comer porque existe, vamos lá, gato e cachorro fica deprimido, tem ansiedade. Porque a gente está falando de antecipação, a ansiedade está antecipando, né? Uhum. E quando a gente fala de depressão, de repente a gente está falando de alguma tristeza em função de um passado, né? Uhum. Os animais têm isso? Os animais têm isso. A depressão não é um diagnóstico, né, que a gente determina na psiquiatria veterinária, mas a gente consegue perceber sinais depressivos, sim, em algumas circunstâncias. O lance da ansiedade também acontece, tá? Animais extremamente ansiosos, não prevendo o futuro, né, mas prevendo que, numa situação parecida com essa, eu já sofri algum desconforto. Né? Ou, numa situação parecida com essa, eu sei que tem um auge de um acontecimento, né? O lance do passeio. Eu sei que ter a coleira na mão, balançando, significa que depois disso eu vou acessar a rua. Né? Então, é uma lembrança que eles têm de uma situação anterior, e eu passo a ficar ansioso quando eu vejo aquele estímulo que me remete ao que vem depois. Né? Então, nesse sentido, acontece, né, a ansiedade de forma geral. Tem também os problemas relacionados à separação, né? Antes a gente chamava de ansiedade por separação. Hoje a gente sabe que eles podem ficar mal na ausência do tutor, tanto por ansiedade quanto por medo e frustração. Então, tem alguns outros... algumas bases diferentes, né, para esse mal-estar de estar sozinho, mas sim, são diagnósticos possíveis de serem feitos, né, diante desse. Quais são os gatilhos? Sinais. Quais são os gatilhos para desencadear uma ansiedade ou essa tristeza nesses bichinhos? De forma geral, tudo tem muito a ver com a forma como a gente educa esses animais, a forma como a gente lida com eles, né? Então, a gente também tem alguns estudos que falam sobre a gente fazer um comparativo do estado emocional do tutor e o estado emocional do pet. Então, um tutor extremamente ansioso, um tutor que se movimenta bruscamente, que não tem uma rotina previsível, que não tem uma consistência naquilo que faz, né? Tudo isso pode fazer aquele pet ficar, tipo, o que vai acontecer agora? Eu não sei. E aí eu fico super ansioso. Ou eu sei que o horário geralmente, né, do passeio é às 17, deu 17, deu 18, deu 19, não tá pegando a coleira, meu Deus, quero passear. Então, eu acho que grande parte dessas manifestações tem relação direta com a forma como a gente lida com eles, como a gente se comporta em relação a eles, tá? Ou seja, o cachorro e o gato é o reflexo do dono, é isso? Então, você vê lá uma pessoa estressadinha, o cachorro é igualzinho, é assim? E não é bobeira, tá? Tem estudiosos... né? Eles refletem como um espelho mesmo. E né? a gente conhece, às vezes, a família pelo cachorro, né? Aquela pessoa toda emperiquitada coloca a cachorra toda cheia de laços. Espelha no cão, né? Humaniza, né? Humaniza, isso é prejudicial para eles? Como eu falei anteriormente, né? Eu acho que tudo depende de como aquilo impacta no bem-estar daquele indivíduo. Então, se é um cão que desde pequenininho foi habituado, se acostumou de forma adequada a usar um lacinho, uma roupinha, não tem um problema. Agora, se eu coloco o lacinho e ele fica, né? Irritado, tentando tirar, o que a gente deve fazer? Não colocar mais o laço, né? Então, acho que insistir naquilo que a gente está vendo que não está fazendo bem é pior do que, né, eu fazer no caso de um cão que já está acostumado e que não se incomoda com aquilo, né?
Doutora, a gente estava falando de alimentação e tal, de comportamento dos animais, aí eu lembrei de cenas dos meus cachorros, enfim, vários que eu já tive, indo comer passarinho no quintal. E isso é super natural devido a tudo que você disse, mas eu percebo um desespero de vários amigos. Ele comeu um passarinho, isso deixou tudo cheio de pena, sangue pelo quintal. O que você diria? Que é natural. Natural, é né? natural. A gente Aceita, deve, né? sei lá, coloca uma tela para o passarinho não entrar, Eles comem né? até o bico. Come tudo, né? É a presa. Só presa. sobra a peninha, né? Só sobra a peninha. Tem alguns que matam e brincam, né? Então depende muito da motivação, né? Os gatos gostam de levar os presentinhos, né? Sobe na cama com inseto, né? E te exatamente. entrega. De repente Baratinha você... também? Graças a Deus os meus não fazem isso, porque os meus são de apartamento. E muito interessante essa coisa, né? Porque muda o comportamento de um gato de apartamento e gato de casa. Eu já morei em casa também, tinha gato em casa, e eles eram soltos, né? Iam para casa dos vizinhos, iam para a rua, subiam no telhado, etc. E em apartamento, eles ficam ali confinados no apartamento, né? E quando a gente sai, porque eu saio com guia, né, para passear com os gatos. Isso é muito interessante, que é muito... né? Inclusive, eu tenho um vídeo, o Lucas... Ô, Lucas, coloca pra gente Coloca o vídeo aí o vídeo pra gente aí. Passeando. Passeando de Coloca coleira. Será que ele vai achar? Mas enquanto isso, a gente vai conversando, Rafa. Olha, isso daí é uma interessante, porque esse é o Luke, né? E eu tô levando ele para passear, né? Ou pro veterinário, com ele dentro dessa mochila, né? legal, Mochila de astronauta, né? Só você para fazer isso, Rafael. Doutora, me fala, qual que isso... Uma análise disso? Faz uma análise disso. Isso daí é humanizar demais, é recomendável, é bom, é saudável para o bicho. Eu acho que... Dá para ficar andando o tempo todo com ele. eu acho que assim, esporadicamente, fazer o uso, não tem problema, ou acostumá-lo a usar, né? Que não seja uma tortura estar ali. E o que, de uma análise crítica, né, me incomoda nessa bolsinha é o fato dessa abertura com essa visualização dos estímulos externos, né? Então, a orientação, quando a gente vai levar o gato no veterinário, na caixinha de transporte, é cobrir a caixa, para ele não visualizar o que está fora. Então, quanto menos contato visual eu tenho com esses estímulos desconhecidos e que podem me causar desconforto, melhor. Mas ele vai ficar miando, não vai ficar ali numa situação de desconforto, vamos dizer assim. O que eu estou fazendo confinado aqui dentro, não estou vendo nada? É mais desconfortável ele ver as coisas, né? Os gatos, eles são neofóbicos, em regra. Então, significa neo, novo, fobia, medo, né? Então, gatos, em regra, sentem medo do novo. Então, estar ali, vendo tudo aquilo, aqueles movimentos, cachorro andando, é muito pior para a saúde mental do que se eu tiver uma coisa cobrindo, né? Eu tô só ouvindo, né? Ouvir causa menos essa sensação de medo, de pavor, do que ver, né? Que então, louco isso, nesse sentido, eu só cobriria essa parte aí de trás e tal. Porque eles são muito curiosos. Isso daí colocou por baixo o que eu imaginava, né? Porque o gato é curioso, é um bicho curioso. Então, ao mesmo tempo que eles são curiosos, eles... a gente tá falando de um indivíduo que a gente fala muitas vezes são extraterrestres, né? Tem mais exceção do que regra, mas a regra é que eles são neofóbicos. O curioso da história é o cachorro, na real, né? Se a gente for falar de regra, o cão é neofílico e o gato é neofóbico. O que é neofílico? A filia é a atração. Neo, novo. Então, o cão sente mais atração pelo novo, é mais curioso. O gato tem mais medo do novo. Não sei se vocês já viram, provavelmente sim, aqueles vídeos de rede social que a galera põe, sei lá, um pepino atrás de um gato, e a hora que o gato vira, ele dá aquele saltão desesperado. Que é já viram esses vídeos? Lembram? Tem memória disso? Sim. Por quê? Eu tava aqui me alimentando, para eu chegar até aqui, não tinha nada no caminho. Aí agora eu olho para trás, tem um objeto estranho, pum, dá aquele salto, né? O pessoal dá risada e tudo mais. Mas pensa no medo que aquele gato sentiu de ter sido surpreendido por algo que ele não esperava, né? Então, Lucas, é nesse sentido. Lucas, tem um vídeo de uma gatinha subindo. Olha essa cena aí. Isso daí é a Lilica. É a sua gatinha? É.
subindo ela tá de guia, né? Tá de guia. Coleira. Porque eu desço com guia com ela, né? Não, gente, Bonitinha e demais. isso é uma loucura. O Rafael E esse apego também que ela tem... é a única pessoa que eu conheço Tá ótimo, que Lucas, obrigado. conseguiu adestrar o cachorro a andar de guia. O gatinho, O né? gatinho, desculpa. O gatinho andar de guia, né? Como se Uhum. fosse um cachorrinho. Uhum. Todo mundo que eu conheço tem uma dificuldade enorme Sim. de colocar. A regra é que seja difícil. E aí, como é que fica essa situação, por exemplo, dentro de um condomínio, que o pessoal odeia gato, né? E aí deixa os gatos soltos pela rua. O ideal seria que eles andassem assim como o Rafael faz. O lance de deixar gato e cachorro, né, com acesso livre à rua, é assim, é horroroso, né? Então, é um risco tanto para aquele indivíduo quanto para as pessoas, para a sociedade como um todo, para outros animais, né? Então, a gente tinha essa ideia muito no passado, né? Deixa dar uma voltinha, daqui a pouco volta. Mas e se no meio do caminho for atropelado? E se no meio do caminho outro bicho atacar? E se no meio do caminho atacar alguém? Né? Então, não existe mais, na nossa realidade atual, né, esse lance de deixar sair, seja gato, seja cachorro. Mas o gato não fica triste? Vamos pegar aquela pergunta, tanto minha quanto, acho que de muito espectador aí. Deixar ele confinado no apartamento, o gato confinado. Ele não fica triste? Ele não fica querendo sair de lá e ir para o ambiente externo? O que eu preciso? Eu preciso otimizar o ambiente. Esse é o fato. Já viram o lance das caixas na parede, gatificação, prateleiras, pontinhas, aquelas caixas de MDF na parede? Sim. Aquilo é gatificação. O que aquilo faz? Aquilo aumenta a área que o gato pode acessar. Então, um apartamento de 20 metros quadrados, se eu coloco mais 5 metros quadrados de prateleiras, agora eu tenho 25 metros quadrados de exploração, né? Então, a gatificação é a forma como a gente encontra segura e responsável para fazer com que esse gato tenha acesso a mais áreas, né? Então, o lance de deixar sair sem supervisão, sem estar numa peitoral e numa guia, a gente não curte. O que eu já vi, acontece muito, é dele sumir também, né? Some! E o pessoal... embora. Eu já peguei, de 4 gatos que eu tenho, 3 eu peguei da rua. E se fosse de alguém? Era de alguém, provavelmente. Não sei. Tava na rua, eu peguei, né? Então, a gente perde o controle em relação a isso. Um vizinho meu aconteceu isso e foi uma tristeza. Que depois eles não achavam mais a gatinha e tal. Uhum. Até que eles colocaram um chip no pescocinho. Uhum. E agora, essa segunda gata, porque aquela nunca mais apareceu, vive com um chip. Então, foi a solução que ele encontrou para resolver esse problema. Mas ainda assim, né? O chip não evita um atropelamento. Não evita que um cão que esteja solto pegue e machuque de alguma forma, né? E não tem como controlar. Sabe o cachorro que pegou o passarinho no quintal? O cachorro que pegou o gato na rua. Eu vou culpar quem, né? É verdade. Então, é muito importante ter essa responsabilidade, né? De mantê-los sob a nossa tutela. Somos tutores. Cuidado, e eles devem permanecer ali. Já que você pegou, cuide, não é? É responsável. Mas eu acho que, assim, é muito um lance que antes era comum, era normal, ninguém pensava criticamente sobre isso, né? A gente está passando por um período de mudança, Sim, né? E de com transformação certeza. Com relação aos animais, né? Sim, sim. E ser mais... ter uma posse mais responsável sobre eles, né? Com certeza. Então, não ficam tristes, né? Se eu desenvolver uma rotina adequada, de atividades adequadas, que saciem as necessidades daquele indivíduo, e ter um ambiente também estruturado de forma adequada. Então, que eu tenha um lugar alto que esse gato possa acessar, né? Um lugar onde ele possa tomar o solzinho dele, um lugar onde ele possa escalar, não necessariamente uma árvore dentro do apartamento, né? Mas tem vários itens, vários objetos que a gente pode adquirir que imitam, né, o tronco da árvore, e o gato pode escalar ali. Então, acho que nesse sentido, dá pra gente fazer com que ele tenha uma excelente vida, mesmo estando dentro de um apartamento. Vamos lá. Falando um pouco ainda da questão da emoção desses bichinhos, né? Voltando para a questão de depressão, de tristeza, ou da questão própria da saúde. Comunicação silenciosa. Como que nós, tutores, a gente consegue identificar, tanto no gato quanto no cachorro, aí você pode exemplificar tanto para o gato quanto para o cachorro, por favor, esses sinais. Onde estão esses sinais e o que eles representam? Em regra, né, a gente tem que olhar sempre posição de orelhas, posição do rabo, pelagem, então se está esse pelo eriçado ou não, olhar, se esse olhar está sendo
desviado, né? Então, eu acho que são alguns desses aspectos. Em relação ao cão, a gente vê muito o bocejo como um sinal comunicativo. O bocejo significa o quê? Porque o meu cachorro Desconforto. boceja. Depende da situação, né? A gente está falando aqui de comunicação, mas o bocejo do soninho, né? Não é necessariamente... Ele boceja quando eu tô caminhando. Aí ele fica entediado e boceja. É isso. É o desconforto, né? Deu pra mim. Deu pra mim, já cansei. Não quero mais isso, né? O lamber o próprio focinho também do cachorro é um sinal de desconforto, né? Então, assim, eu acho que o lance de aprender uma nova língua faz parte desse processo de compreender esses sinais, né? Então, nem todo cão que abana a cauda tá feliz. Depende de como essa cauda está sendo abanada. É lateralizado que está abanando? É em qual velocidade? É rapidinho? É lentamente? O que pode significar? Vamos lá, dê exemplos. Do que a cauda abanando significa? Exato. Pode ser essa excitação, né? Essa alegria que a gente fala, né? Uma ansiedade por alguma situação. Pode ser mega desconforto, né? Então, eu trabalhei num hospital veterinário e eu tenho um vídeo. A gente podia tentar... A gente vai passa pra gente, depois a gente coloca lá. Vocês vão ver. É um cachorrinho que ele tinha saído de um pós-operatório, né? Ele estava num pós-operatório, abanando muito a cauda e muito desesperado. Então, muito desconfortável. Provavelmente com dor do pós-operatório. E a cauda abanando, né? E o leigo que olha fala, ele tá super feliz de estar ali. Só que não. Não tá, né? Então, a cauda abanando de uma determinada maneira representa também desconforto, não necessariamente essa excitação, essa ansiedade, né? Você falou de orelha também, de posicionamento de orelha, de... O que pode significar, por exemplo, agora para um gato também? Em regra, né? A orelha baixa para trás, encostadinha na cabeça, para trás, significa o desconforto, né? É pré uma reação agressiva, muitas vezes, né? Agora, a orelhinha para cima, virandinho para lá e para cá, é uma orelha atenta, percebendo o ambiente. Aí depende da raça também, né? Depende, né? Tem os cães que não têm orelha levantada, os que são abaixados. Agora, então vamos lá, sinais que você deve observar tanto num gato. A gente fala de um gato, depois a gente fala de um cachorro, para poder abraçar os dois bichinhos. Que são assim, preciso correr no veterinário. Quais são esses sinais silenciosos? Sinais silenciosos, falar, agora eu preciso levar no veterinário. Em regra, a primeira coisa que eles fazem é deixar de comer. Né? Então, tem alguma dor, algum desconforto, você vai ver, a gente chama, né, de hiporexia, que é ingerir menos comida. Está ingerindo menos comida, aí, consequentemente, está fazendo menos cocô, consequentemente, está ingerindo menos água e fazendo menos xixi, pode ser um sinal importante de que tem alguma coisa errada. Ficar muito quietinho, no cantinho. Ficar apático pode ser, mas ficar muito agitado também. Né? Ontem mesmo eu atendi uma paciente e eu fui chamada porque ela mudou completamente, porque ela era uma cachorra muito tranquila, de boa na dela, curtia a vidinha dela e passou a ficar muito ansiosa e ofegante para lá e para cá, mega agitada, né? Então, os principais sinais, né, desse desconforto, dessa condição problemática, pode ser a tentativa de fuga, né? Então, se afastar de alguma forma, se esconder de alguma forma, tipo, você chegou em casa, o cachorro está se escondendo, né? É um sinal importante. Ou a tentativa de ataque, de avançar, né? Então, me esconder deixou de fazer sentido porque não adianta eu me esconder porque a situação não passa, né? Então, passa a morder, a avançar, né? Eu tenho até um vídeo sobre isso, sobre a relação entre agressividade e dor, né? Então, 65% dos casos de agressividade tem relação com dor e desconforto, né? Então, o cão e o gato passam a ser agressivos porque estão sentindo dor. A agitação, né, como eu falei, de ficar ofegante para lá e para cá, não consegue relaxar, tem dificuldade, né, para relaxar, tá até deitadinho, mas é um micro barulho já, tá super atento, então, prestando atenção em tudo, super agitado e o congelamento, né, a gente chama de freezing tecnicamente, mas é o lance do cão ou do gato que tá numa situação travado. Ele né? tá com medo de que aconteça alguma coisa. Travadão, Então, pode estar travado por dor, pode estar travado por desconforto, pode estar travado por medo, né? Então, são alguns dos sinais que a gente consegue perceber nessas situações. Vamos falar agora das manias aí dos pets no dia a dia. O Lucas, coloca aquele vídeo da patinha, que a gente vai falar agora o que pode ser
O que significa o cachorro ficar lambendo a pata o tempo todo e coçando e irritado com aquilo, ele lambe Chega a machucar. Chega a machucar. O que isso pode significar? Isso é uma coisa comum, né? É bastante comum, né? Então, a primeira abordagem é ver se não tem uma infecção fúngica ou bacteriana, né, que justifique. Então, se tá coçando, eu tô lambendo para coçar. Não tô coçando. Fui na dermatologista, fiz todas as análises, não tem nada que justifique uma coceira ali. A gente começa a partir do pressuposto de que pode ser emocional. Pode ser estresse, pode ser ansiedade, pode ser falta de rotina, né? Então, um dado legal, né, de ser trazido. Cães precisam lamber coisas. Todas as fases da vida do cachorro, ele precisa lamber coisas. A gente que não sabe disso, vê o cachorro lambendo a própria pata e acha super esquisito, né? Ou o cachorro que lambe o chão da casa inteira, ou o cachorro que você senta no sofá para ver uma televisão, ele tá ali no seu pé, lambendo o seu pé, e fica meia hora lambendo o seu pé, ou lambendo o seu braço, e lambe. Então, essas atividades orais, né, principalmente para os cães, são autorrelaxantes. Eles precisam exercitar essa lambeção, né? Essa mordedura, esse roer as coisas. Então, e o que eu posso dar para ele lamber, para ele não lamber a pata? Quer dizer, o que eu posso estimular? Como eu posso estimular? Tem itens específicos, né, no mercado pet, que são tapetes de silicone, tipo uns labirintinhos assim. Sei. Você coloca ali alimentação úmida ou pastosa, sachêzinho ou frutinha amassada, né? Enfim, legumes amassadinhos, tipo um purezinho. Sim. Congela essas coisas e entrega. Ah, tipo um né? sorvetinho. Tipo um sorvetinho, né? O mesmo verdade, fazer uma com delícia. gelinho, alguma coisa nesse sentido, precisa. E agora no verão, então? É excelente. Uma delícia, né? Excelente. Então, ou lambe por problemas, ou lambe por falta de rotina. E um item Eu item tenho específico. mais uma perguntinha, Camila. Esse mesmo cachorro que lambe a pata, ele fica raspando a parede. Parece que ele faz isso no rejunte. Porque ele procura um canto e ele fica raspando aquilo por uns 5 minutos. E depois ele deita e dorme ali. Aí eu fico super irritada e curiosa. O que esse cachorro fica raspando? O que tem naquele canto? Será que tem algum bichinho, alguma coisa ali? De novo, né? Eu precisaria entender como é a rotina de atividades dele. Ixi. Se ele tá com a sobrando saúde pra mental mim. em dia, né? Se ele tá ansioso, se ele tá apresentando essa ansiedade em outras situações, se tem algum estímulo estressor nesse ambiente, enfim. Considerando que não seja um problema de saúde mental, cães, além de precisar lamber e roer, precisam cavar. Né? Então, não sei, tá? Qual é o contexto. Tô mas pensando em hipóteses, ele tá? tem, Mas cavar, esse movimento de cavar antes de deitar naquele lugar, Isso. ou de cavar para esconder coisas, ou de cavar por cavar, né? Destruir o jardim porque cavou, é um comportamento natural da espécie, né? Então, ou é porque é um comportamento natural, é uma necessidade, ou é porque tem algum fator estressor e ele está transferindo essa ansiedade para um comportamento que o relaxe, né? Então, é um comportamento alternativo que me leva ao relaxamento. Pode ser também. Então, tem um fator estressor, tô ansioso, faço um movimento que me relaxa. Então, foi como você comentou, depois de fazer o comportamento, ele capota, dorme, né? Ele dorme ali. E xixi fora do lugar? O que é importante? Quer dizer, o que a gente considera lugar ideal para eles, mas a gente quer morrer quando eles fazem xixi em cima da cama ou em cima do sofá, né? Ou em cima do tapete, da sala, esse tipo de coisa. Então, é o tipo de conversa que começa nesse sentido mesmo, né? Alguém ensinou qual é o lugar? Porque às vezes a gente só espera que eles saibam, mas ninguém ensinou, né? Então, eu ensinei. Esse aprendizado foi fixado, né? Ele é um aprendizado consistente? Beleza, Agora, se deixou de fazer onde ele sempre fez e ele sempre soube que era o lugar, aí pode ser problema de saúde, né? Tanto em sistema urinário quanto em demais sistemas do organismo, vão investigar. Não sendo, pode ser também uma condição de estresse, tá? Eu tô com um paciente que é um gato que passou a fazer o xixi fora da caixa e, assim, fazia pelo chão da casa inteira e a caixa bem do lado dele. E aí a família trocou a caixa, trocou a areia da caixa, fez todas as modificações necessárias. O que a gente descobriu? Que ele sente dor. Então, a gente agora está investigando onde é essa dor, provavelmente em região coxofemoral, região de bacia ali, né? Minha avó falava bacia. E tem um desconforto. Então, Olha para só. entrar na caixa, eu sinto dor.
opa, peraí, eu não vou mais fazer esse movimento. Eu sou muito inteligente, eu não quero sentir dor. E aí ele passou a fazer no chão, porque daí é só agachar. Não precisa fazer esse movimento. E quando o gato joga a areia para fora da caixa? Ele faz questão de... Você tá com aquela caixa fechada e ele fica lá. Aí daqui a pouco você começa a ver, como se tivesse alguém com uma pá, né? Jogando pra Só vai saindo aquela areia lá, né? O que significa isso? O que ele tá querendo dizer com isso? Ele tá revoltado? Ele tá só enterrando o xixi e o cocô. Talvez a caixa não seja grande o suficiente, Ou talvez tem tenha substrato demais, areia demais, e tá saindo pra fora. Pode ser em excesso, né? Pode ser em excesso. O que é importante? Quero colocar aqui. Eles não fazem birra, tá? Eles não têm essa capacidade cognitiva, não. Fazer pirraça, cachorro fazer birra, ou gato? Os dois? Nenhum dos dois. Ah. Tá? Então, pelo menos Quando até a data de hoje, 2024, a gente não tem um estudo que prove que sim. Se não tem um estudo que prove que sim, isso não é possível. É muita ignorância aquelas pessoas que batem em cachorro para educar. Ou né? gato, Demais. né? Ou gato, né? Então, a gente não tem nem que falar dessas pessoas aqui, né? E uma coisa, meu cachorro, eu tenho dois, né? Como a gente falou no início, e um é cheio de manias, que a gente fala que ele é gente, e o outro é cachorro só. Uhum. E esse que é gente, quando eu recebo visitas, ele fica normal no início, brinca, nananã, só que chega a determinada hora, deu 11 horas, esse povo não vai embora, ele começa a expulsar as visitas de casa. Como ele faz isso? Latindo, mordendo a canela. Ele fica pé da vida. Uhum. E aí a gente não sabe o que fazer. A gente fala, para, não, vai pra lá. E ele não quer saber, ele fica bravo. Aí ele expulsa todo mundo. Aí as visitas falam, acho que o Harry quer dormir. Deu, né? Deu pra ele. Deu pra ele. Mas não tem o que é fazer, isso, né? é respeitar o limite, né? Eu acho que parte também desse processo de melhora, né, que a gente tem passado em relação a olhar para esses bichos com mais respeito e mais empatia, é a gente reconhecer os limites e respeitar, né? Então, na nossa convivência com humanos, né, uma convivência profissional, um relacionamento amoroso, cada um tem o seu limite, né? E o parceiro ou o colega de trabalho sabe reconhecer. Pô, eu vou brincar com o Rafael, mas até aquele ponto ali, porque depois eu sei que ele fica irritado. Aí a brincadeira deixa de ser engraçada. Respeitar esse animal com as suas características, Sim, né? é a casa dele, ele tá cansado, tá com sono, um monte de estímulo, gente diferente, cheiros diferentes, muita coisa. Deu pra mim, né? Pode ser essa situação, pode ser outra, né? Pode ser uma agressividade ali com os pés, porque ele tem algum trauma com pés, né? Enfim, de novo, uma hipótese, né? Que eu tô lançando aqui no ar do que pode ser. Mas pode ser sim, deu. Esse é o meu limite de interação, não quero mais. Né? Sobre o poder cognitivo dos gatos e dos cachorros. Eu já vi um estudo atrás que fala que o gato ele consegue reconhecer mais frases, inclusive, palavras, muito mais palavras do que a gente imagina. O mesmo para o cachorro. Eles conseguem entender o que a gente está falando, que não é só aquilo que a gente acha que é o básico. Eles vão além. Na verdade, o que eles entendem são fonemas, são sons, tá? Então, quando a gente vai treinar esses indivíduos, a gente precisa escolher palavras que a gente acaba escolhendo o que faz sentido pra gente, né? Eu sei que sentar é pôr o bumbum no chão. Então, eu escolho sentar como a dica verbal que eu vou usar para ensinar o cachorro a pôr o bumbum no chão sob o comando, né? Ou a dica que eu tô dando para ele. Então, nesse sentido, o último dado que eu acessei foi de que eles são capazes de reconhecer até 250 fonemas. Então, dá para eu treinar 250 coisas ou 250 comportamentos associados a palavras diferentes. Isso para gato e para cachorro, Para gato e para cachorro, né? A gente tem adestramento de gatos hoje também rolando aí. É importante para o gato treinar, por exemplo, para tomar uma medicação via oral. Né? Então é importante eu treinar o gato para que ele suba na mesa, para que ele abra a boquinha, para que eu coloque o comprimidinho, né? Para não precisar socar na garganta do gato, né? E ser um mega de um trauma para aquele indivíduo, né? Então é legal treinar o gato também para essas condições. E o treino, no fim das contas, é um baita de um estímulo cognitivo, né? De raciocínio e tudo mais. Gato é treinável? Muito bem, super treinável, super treinável. É bonitinho de ver. É bonitinho de ver como que eles respondem àquela diquinha que você tá dando, né? Aí você vai conduzindo o comportamento e depois eles super pegam, é bem legal. Você tava falando aí que eles não fazem birra, né? Não fazem Mas birra. eu também tenho essa experiência dele caminhar e empacar. E empaca. Tipo e no aí, passeio, fora de casa. Tá passeando lá, só que ele quer cheirar
um matinho que eu não quero, tô na rua. Ele quer entrar na grama do vizinho lá e eu não quero que ele entre. Aí eu empurro ele pra cá, ele pega e empaca. Aí ele fica assim, ninguém tira. E se você puxar, ele arrasta. Uhum. E aí, se eu deixar, ele vai onde ele quer e faz o que ele quer. O que é isso? Não é birra, é Não. o quê? Bom, vamos lá. Vou falar o que eu falo para famílias em atendimento. A primeira pergunta que eu faço é: o passeio, quando você sai com o seu cachorrinho, você tá saindo por você ou por ele? Por ele. Por ele? É. Então, a gente começar a criar essa ideia de que tá tudo bem ele escolher onde ele quer ir. Tá tudo bem ele ficar 5 minutos cheirando. Tá tudo bem. Tá? É Eles o tempo reconhecem... dele. Não, eles reconhecem pelo olfato, por aquilo que foi deixado ali, qual direção seguiu aquele indivíduo que estava ali antes. Então, tipo, se foi para direita, para esquerda, o olfato dele consegue reconhecer isso. Então, para esses reconhecimentos acontecerem, eu preciso de tempo. Eu preciso ficar ali farejando por um tempo para ir... Tem que respirar e ter paciência. Exato, exato. Fala assim, cheira o quanto você Cheira, quiser. fica aí de boa cheirando, a hora que você quiser a gente dá o próximo passo, É. né? Então é esse lance de entender que tá tudo bem que ele cheire. Aí de novo a humanização, né? Às vezes vai cheirar cocô de outro cachorro, a gente tem nojo, a gente tira. Não, sai daí, credo. Isso. Ou o poste, né? O cheiro do poste. Fica lá cheirando o poste e fala, ai, Poste é um credo, tá básico, né? cheio Eles de xixi, adoram sai poste. daí, pô, que nojo. Mas o lance Vai de sujar. cheirar, e tá tudo bem. Pra eles, Você tá tudo tomou bem. banho hoje. Vai sujar a patinha, né? Não pode passear porque vai sujar. E ainda, falando dos famosos cheetos, né? Eles comem cocô. Por que isso? Eles e qualquer outro cachorro pode comer cocô. Não é normal, tá? Geralmente a pergunta que se faz é se é normal. Geralmente tem até profissionais da área que falam, né? Normal, é shih tzu, é normal comer. Ou é filhote, é normal comer. Aí de novo vem a Camila com a pergunta, né? É normal comer cocô pra vocês? Não. Claro que não, pra gente não é. Claro que não, e nem pra eles, tá? Pra eles... Comer cocô não é normal, ponto, né? Então, se tá comendo cocô, ou é uma desregulação gastrointestinal, ou é uma condição comportamental, de uma ansiedade, de um estresse, ou é um comportamento só aprendido, né? Então, os filhotes, geralmente, eles exploram o mundo com a boca. Então, vai pegando tudo, vai destruindo tudo, vai mordiscando tudo, até que chegou no cocô e encontrou lá um negócio que é gostosinho, porque é palatável, né? E aí eu aprendi a comer aquilo porque é gostosinho. E aí, quando eu como, a minha tutora olha pra mim e fala, poxa vida, Theo, de novo pegando cocô? Aí eu venho abanando o rabinho. Eu adorei comer cocô, porque além de eu comer algo muito gostosinho, a dona Marinda falou comigo, eu adoro quando ela fala, validou, né? Então pode ser aprendido. O comportamento. E quando o gato resolve lamber o chão? Ele fica lambendo o chão, um cantinho do chão ali. Ele vai lá e tem aquele... Sujo ali, caiu alguma coisa. Não, chão limpo, ele fica lá lambendo. Lambe. Lambe. É o lance do comportamento de lamber. Precisa lamber alguma coisa. Passa a oferecer um tapetinho de lamber, um labirintinho recheado. Voltando um pouco atrás, você falou a respeito do cachorro, do seu cachorro ficar lambendo a patinha, né? E aí me acendeu essa questão também de que o gato, ele já se lambe, ele adora se dar banho. E quando que você consegue distinguir se é um excesso, se aquilo lá realmente é alguma doença, alguma coisa que tem que levar num veterinário? Fica difícil pro tutor, né? Porque eles sempre se lambem. Qual a dica? Eu acho que a dica é perceber a frequência com que está acontecendo. Nossa, mas... E a intensidade. Então, assim, em regra, não é para ficar 40 minutos, 1 hora se lambendo. Em regra, não é para aquela região ficar lesionada, né? Então, tô com um paciente agora que tá se automutilando, não tá se lambendo, tá machucando, tá ficando um buraco na pele, sem pelo. Gato, tá? Então, aí chamou a atenção, né? Porque não é normal. O normal é se lamber para se limpar, né? Então, dá aquelas lambidinhas ali e dorme. Não fica por minutos e horas fazendo o comportamento, né? Eu acho que a compulsão, um sinal legal também de trazer da compulsão é que quando está acontecendo o comportamento compulsivo, a gente tem muita dificuldade de fazer cessar. Então, por exemplo, seu gatinho está se lambendo, como ele chama? Luke. Então, a regra, né, é você conseguir chamá-lo pelo nome, Luke, e ele parar de lamber para vir até você. Se vir até você não é mais interessante
do que ficar se lambendo, aí a gente já começa a acender um sinalzinho vermelho, tá? Então, conseguir fazer o comportamento cessar, chamando a atenção desse indivíduo para outra atividade, para outro estímulo, é importante. Tá? O Luke e a Lilica, eles têm um hábito muito louco. Quando eles vão com o comedouro. Então, eles adoram ficar... Eu coloco um comedouro do lado do outro, ração para um, ração para outro. Quando eles ficavam antes, eles respeitavam os seus respectivos comedouros. Depois passaram a não respeitar mais. O Luke vai no dela, aí quando ela chega, ele tá... Aí eu tenho que pegar ele, colocar no comedouro dele e ela no dele. Isso quando eles não pegam a patinha e sempre estão virando... Ele vai lá e vira o comedouro dela em cima do dele, aí espalha. Eu tive até que colocar uma bandeja para a ração não se espalhar no chão. Então, ela fica ali, né? Mas ele sempre faz isso. E eu estou observando que ela também está fazendo isso. Tá aprendendo, né? O que significa isso? Primeira pergunta, eles comem a mesma ração? Eles comem São a mesma rações ração. diferentes. É a mesma ração. Então, virar o comedouro pode acontecer, já havia acontecendo, porque comer naquele potinho, naquela cumbuquinha, não está interessante. Então, antes de comer, eu espalho, para eu precisar farejar, para eu criar uma atividade de caça, de forrageio, para depois comer. Então, é o lance de ter um desafio associado à alimentação. Então, cão é batata, tá? Cachorro é regra quase, que eles jogam tudo. Pega com a boca, leva no tapete da sala, solta, aí começa a comer, né? Acontece muito. Vira a patinha assim, tá. Vira, bagunça tudo pra come. depois comer. Então, eu tô trazendo um desafio pra minha própria refeição, né? Então, é importante que a gente traga. Eles são gatos que provavelmente têm essa... Ou seja, eles querem que a coisa seja mais lúdica pra eles. Muito. Querem uma brincadeira. Muito. A caça, né? Eu precisar farejar antes, né? E o lance de comer no comedouro de um ou de outro, eu acho que é mais num sentido Uma solução seria esconder a ração? Não sei. Assim, em partes, então, tipo um campo minado. Vai ter que fazer brincadeiras lá. Tipo um campo minado, exatamente. Sabe o lance da garrafa PET? Sim. De botar, faz uns furinhos na garrafa e põe a ração sentindo dentro? cheirinho. É isso, né? Enriquecer a alimentação de forma cognitiva. É bem legal. A gente já tá num horário esgotado, Rafa. Puxa vida. E a gente vai ter papo que... tão gostoso. Vai indo esse papo aqui. Se deixar... Mas para finalizar, que tipos de tratamentos você faz com esses pets? Assim, medicamentoso? É tratamento alternativo? Que tipos? Hoje eu trabalho com medicação psiquiátrica, psicotrópica, né? Então, tem alguns diagnósticos que a gente não consegue melhorar sem o uso do ansiolítico, do antidepressivo, que não são medicações que são usadas para sedar, deixar chapado, nada disso, mas para otimizar o aprendizado, para otimizar a condição no sentido de estar numa situação difícil e saber lidar melhor com ela. Então, é assim que a medicação age, né? Assim que ela nos ajuda nesse processo. E a gente fala de 3 pilares, tá? No tratamento psiquiátrico na veterinária. O primeiro pilar é o manejo do ambiente. Então, é o desenvolver rotinas adequadas para aquele indivíduo, atividades específicas e adequadas, determinar quais recursos eu vou usar para pôr essas atividades em prática. Então, eu falei do lambe-lambe, né? Precisa lamber. O que vai lamber? Então, em atendimento, eu passo todas as diretrizes. Precisa lamber e esse é o melhor recurso mais adequado, mais seguro para essa atividade de lamber. E aí, o segundo tópico, né, do processo de tratamento é o adestramento. Adestramento positivo. Então, antes a gente tinha um adestramento, a gente chama de tradicional, né? Que usava força física, usa bronca, usa ei, não pode, shh, sai daí, né? Usa guia de pescoço para dar tranco, para puxar. Isso não é mais recomendado? Desde que a gente aprendeu sobre bem-estar animal, não deve mais ser utilizado, porque compromete o bem-estar. Então, quando eu faço um shh, e o cachorro para... Ele assustou. Gente. E o medo compromete bem-estar. E no caso do... Eu tinha um labrador, né? Lá no passado, já faleceu. Ele morreu com 13 anos. Mas lá no início, quando eu precisei adestrar, porque ele era um monstro enorme, gigante, a gente não conseguia segurar. Eu contratei um adestrador que ele primeiro colocou o enforcador, depois era o foi. Ele tinha um do tal do foi, que ela... E era um grito que ele... E aí o cachorro...
né? O Triste, cara, né? ele parava na rua, o cachorro já abanava, punha o rabo no meio das pernas. Ele morria de medo. E aí, naquela época, eu me questionava, será que ele tá educando ou ele tá botando traumatizando. medo? Tá traumatizando. Porque tá? pra mim não traumatizando. funcionou nada. Tá. Tá É um traumatizando. fato, tá? Tá traumatizando, é um fato. Então, a ciência traz pra gente milhares de determinações de que esse tipo de adestramento mais prejudica do que ajuda. Claro que muitos tutores escolhem porque é muito rápido. É uma enforcada. Eu tô falando de um animal extremamente inteligente. Pô, se eu sei que quando eu lato, eu sou enforcado, eu nunca mais vou latir. E pra família que tá incomodada com o latido, plim, mágica, nunca mais latiu. Mas e o trauma que a gente está causando nesse indivíduo? E se eu perguntar para ele se ele Nossa. preferia, né, continuar latindo ou ter sido enforcado para deixar de latir, o que ele vai me responder? Né? Então, esse lance do respeito, da empatia, de se colocar no lugar, eu sempre falo em atendimento para mulheres principalmente, sabe blusa cacharel? Sei, De gola? sei. Você curte? Não. E nem tem ninguém puxando, tá? Que chato que é aquilo, Nem né? tem ninguém fazendo pressão. Não, Agora só de ficar imagina ali. uma guia fina no pescoço e alguém Gente. puxando, fazendo Aqueles pressão. sininhos que colocam em gato. Péssimo. Pessoal, que tem sininho em gato, pelo amor de Deus. Imagina tirar. você andando com o sininho O dia inteiro, o dia 24 horas. inteiro. Não faz isso com gato, né? Vamos jogar o Não sininho faz isso fora. com cachorro. Vamos pegar esse sininho e jogar fora? Vamos jogar os enforcadores fora também, né? Então, o processo é também o adestramento positivo, que considera o bem-estar, né? Então, não é frescurinha, ai, nossa, é bem-estar, gente. Então, se um cão tem agressividade, um gato tem ansiedade, né? Se esses animais estão apresentando esses distúrbios mentais, é porque o bem-estar está comprometido. Aí eu vou introduzir no processo um adestramento que compromete o bem-estar. Mais Nossa, ainda. aí complica Então, tudo. não dá, não tem lógica, não faz sentido. E se vocês me permitem, né, muito disso, desse adestramento que você descreveu do seu labrador, vem de uma teoria que foi criada em 1970, teoria da dominância. Tá? Então, foi lá um pesquisador, ele fez uma pesquisa para entender como que os lobos determinavam hierarquia entre eles. Só que para fazer essa pesquisa, o que ele fez? Ele criou um cenário fictício, né, um laboratório, uma selva, né, sintética, e introduziu nesse ambiente lobos de diferentes famílias, então um lobo de cada lugar do mundo. E para determinar a hierarquia entre esses indivíduos, eles brigaram. Eles disputaram território, eles se machucaram, né? No fim das contas, o líder foi o que sobreviveu menos lesionado. E os outros, né, ficaram submissos a esse líder. Esse mesmo cara, em 2003, ele veio a público e ele falou, gente, eu errei nesse estudo por esse e esse motivo. Na natureza, os lobos que vivem na mesma alcateia, eles são família. Eles são familiarizados. Então, a liderança acontece geralmente, tipo, o vô é o líder, ou a mãe é a líder, ou o pai é o líder. E aí os filhotes, né, respondem a esse indivíduo que é a referência. Não existiu briga, não existiu conflito, ninguém se matou. Só nasceu antes ou depois um do outro, né? Então, essa teoria que foi, né, desenvolvida e postada aí em 1970 embasou o adestramento muito, porque daí os adestradores falaram, bom, se os lobos, para determinar a hierarquia, né, colocam força física, brigam e tudo mais, para eu adestrar o meu cachorro, que é um lobo, por que não? Cachorro não é lobo, cachorro é cachorro. Cachorro passou por domesticação, que é um processo muito relevante na determinação dos comportamentos deles hoje. Então, o cachorro não é lobo, já erramos aí. Falaram, pô, então eu tenho que ser o líder da minha casa, o líder da matilha da minha casa. Não existe isso. Isso está provado desde 2003. Então, eu forçar esses indivíduos a fazer alguma coisa, eu enforcar para ensinar alguma coisa, eu virar de ponta cabeça, o alfa roll, vira o cachorro de ponta cabeça e esbraveja com o cachorro. Trauma. É só isso que promove Violência trauma. só causa trauma. Só causa violência, só causa trauma, tá? Então, não é indicado. A gente entra, sim, com adestramento no processo do tratamento, mas um adestramento empático, que não causa medo, nem dor, nem desconforto, para ensinar o que precisa ser ensinado, e os psicotrópicos para fazer parte desse processo. Existem os fitoterápicos também, né? Existem também. Eu, em regra, acabo não prescrevendo, porque eu pego casos, assim, que o fitoterápico Mais difíceis, né? de fato não vai causar ali a resposta que eu preciso, né? Então a gente entra E serve com os tanto para o alopáticos. cachorro, tanto para o gato. Tanto para um quanto para outro, tá? Tá ótimo, né, Rafael?
Pois é. Maravilhoso. Mas assim, Mas já sensacional. acabou? Mas Já uma- acabou. Nós estamos Passa rápido o tempo aqui. Rápido. E aí a gente deixa você aí para responder perguntas. Se você que está aí assistindo tiver mais Exatamente. um monte de perguntas para fazer para a doutora Camila, tá bom? E deixe seus contatos também para quem Deixo, quiser. Deixo, claro. Você também atende à distância? Atenda. A gente faz, né, a telemedicina. A gente começou a desenvolver isso na pandemia, né, com a necessidade. Então, eu faço atendimento online, né, para qualquer lugar do mundo. Tenho pacientes em outros países, em outros estados. Em Campinas e região, eu faço atendimento domiciliar, né. Então, o meu telefone para contato é 19 992 47 4491 e o meu Instagram, onde eu posto, né, bastante dica e tudo Pode falar. mais. Pra câmera? É. Meu Instagram, então, é @CamilaVoloch, VOLOCH.vet. Então, através do meu Instagram, tem todos os meus contatos lá, tem um link na bio que dá para acessar, dá para me mandar dúvidas. Me acessem, eu estou super à disposição, né, para abordar mais vezes esse tema. Eu amo, né, se deixar eu fico aqui até depois de Não, amanhã. você vai ter que vir Também outras adora, vezes porque aqui. 2 gatos, 2 cachorros. Sempre tem, né, Vai ter que vir muitas mais dúvidas. vezes aqui, né? Vamos Sempre fazer. assunto pra gente falar. Tô disponível. E se você gostou desse vídeo, compartilha, curta, aciona o sininho e seja um inscrito aqui, porque a gente não para e a gente tá aqui fazendo muitos vídeos, né, Rafa? Pois é. Curta, compartilha e nos apoie também, no Apoia-se. E deixa os seus comentários, deixa as suas perguntas que a gente encaminha para a doutora Camila. Espero que você tenha gostado. Acho que gostaram, né, Rafa? Sim. Coloca aí a curtida se gostou. Curte. Gente, obrigada. Até a próxima. Até, Viagem valeu. Papo pro Mundo.